Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E seja muito bem-vindo a este que está já se tornando o podcast oficial do Ibitinguense. Compartilha aí com a galera aí. Verdade. Já aproveitando aqui que a gente esquece de pedir, né? Se você está aqui com a gente já há algum tempo, tem assistido os nossos vídeos, dá uma olhadinha se você não esqueceu de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho, dê um like. Isso ajuda a gente muito. Todo aquele protocolo que vocês já sabem que tem que fazer no YouTube, né? É isso aí. A gente não tá pedindo nada e também não custa nada pra você. Só dá um cliquezinho ali, tá bom? E hoje nós estamos com o William Dutra. William Dutra. Legal. Seja bem-vindo, William. Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Ô, William, me tira uma dúvida. O que você é? Você é um psicólogo, psicoterapeuta? É isso que eu ia perguntar agora. Olha, a formação minha, ela é em psicanálise. Psicanálise. Né? Isso. Mas eu trabalho mais com terapia da toxicodependência. Né? Então não é uma área que eu trabalho muito a psicanálise, mas a terapia da toxicodependência. Que legal. Mas conforme as duas são trabalham doenças, né, psicológicas, a gente acaba utilizando, né, alguma coisa da psicanálise também. Você fala assim, né? Uma acaba dando ferramentas para outra. Com certeza, né? Quanto mais conhecimento a gente possa agregar, melhor, né? Legal. Tá, entendi. Para. Peraí, corta pra nós aqui. Pera aí, calma aí que você achou que você tava assistindo uma entrevista, E agora? deu um corte, veio pra outra e agora nós vamos fazer da maneira certa. Rapidinho. Pessoal, nós estamos aqui só para dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. É verdade. Primeiro deles... Colégio Batista. O Colégio Batista de Ibitinga é considerado uma das melhores escolas da região. Ela possui 3 unidades, Luciano. Uma para cada tipo de público. Ela atende desde o bebê até o marmanjo do ensino médio. Atende todo mundo, né? E outra coisa interessante também é que toda a equipe é de altíssima qualidade e formada e especializada nas aulas que lecionam, né? É muito importante muito isso, importante isso. Professores que são especializados na aula que eles dão. É verdade. Tá? Não tem esse negócio de professor de matemática tá dando aula de outra matéria. É verdade, é isso daí. A estrutura do colégio se destaca como uma das mais modernas e completas do município e região. Isso daí é verdade. Para quem conhece o Colégio Batista sabe que lá tem uma estrutura maravilhosa. É uma escola muito bonita, né? É, sim, né? O trabalho diferenciado, ele vem ocorrendo desde 1996. E ele só teve esse sucesso absoluto, absurdo, porque o colégio soube aliar profissionais de alta qualidade com valores e princípios morais. Muito legal, cara. E além disso, foi o primeiro colégio a implantar na sua essência, no seu sistema de ensino, o trabalho de... Uma educação o programa, né? O programa, né, do Augusto Cury, que é um programa socioemocional aqui em Ibitinga. E o resultado disso é que não só os alunos do SEB são aprovados nas melhores faculdades, como os alunos também são mais capacitados para enfrentarem qualquer tipo de problema da vida. Então, sai de lá pronto para lidar com as situações aí do dia a dia, né? Colégio Batista é uma escola com princípios. E os links do Colégio Batista estão aqui na descrição. E QR aquizinho do lado aqui, ó. Se tiver na TV, ó, aponta a câmera do seu celular e você já vai para lá. Muito bem. É e isso. a Yamp, gente? O segundo patrocinador nosso aqui é a Yamp. A Yamp é uma plataforma de e-commerce muito fácil e muito simples de utilizar. É verdade. Através dessa plataforma você consegue personalizar a sua loja virtual em poucas horas, em poucos momentos, tá bom? Até se você ficar com alguma dúvida, tem uma playlist lá aqui no YouTube mesmo, chama Yamp, o canal deles. E tem uma playlist lá dentro onde o Lucas, o CEO e fundador da Yamp, explica passo a passo para você como é que você vai fazer para configurar e para deixar a sua loja pronta do zero, gente. Muito fácil, muito simples mesmo. Então, não perca tempo, vá lá, monta a sua loja. Eles têm 3 planos que eles estão oferecendo hoje. Um deles é o plano gratuito, gente. Nossa, gratuito? Gratuito, e você só paga uma comissão sobre aquilo que você vende. Entendi. Mas um detalhe, que os marketplaces eles são assim hoje, mas o detalhe é que a maioria dos marketplaces, inclusive um dos mais conhecidos que nós temos, vai te cobrar uma parcelinha aí de 16% sobre a sua venda. A plataforma da Yamp, você consegue montar a sua loja virtual lá dentro com uma porcentagem de 2,5%, gente, é muita diferença.
dá uma olhadinha lá, yamp.com.br, dá uma olhada nos planos que eles têm lá. Se você quiser testar, faz um teste lá no plano gratuito que você não vai se arrepender. yamp.com.br, os links também estão na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo pela TV ou pelo computador, aponta o seu celular para o QR Code que está ali na tela e você vai direto para o site da Yamp. Muito legal, não perca essa oportunidade. Essa diferença aí de 2,5% para 16%, 17%, você pode aproveitar, dar um desconto no seu produto e conseguir converter muito mais vendas para você. Belezinha? Obrigado aí a galera braba que tá ajudando o nosso canal a seguir em frente. Muito bem. Então, Vamos voltar agora pro vídeo? voltem para o vídeo da entrevista que nós estávamos fazendo. Bora lá! Então, vamos lá. Então, vamos lá, William. Vamos falar agora do que nós vamos falar? Vamos falar de dependência química. Essa é a sua especialidade, é isso? É isso aí. Legal. E a gente tem, na verdade, a gente tem um monte de pergunta para perguntar para você. Você tá preparado? Opa! Assim, são dois leigos, tá? Fazendo perguntas. É isso aí. Então, bom, né? se a gente fizer alguma pergunta muito estúpida, Aí você pode corrigir a gente também. fique à vontade. E se você tiver algum assunto que a gente não conversou, não tratou, e se você quiser falar aí pra galera aí, pode falar também. Tá bom? Legal. É interessante você falar dois leigos, porque atualmente todo mundo sabe quase tudo sobre droga, né? Desde como que é a como usar, né? Às vezes eu até aprendo com os pacientes, né? Coisas novas. Você fala, nossa, é verdade que isso dá para fazer, que acontece isso, né? Aí a pessoa fala, eu sou leigo, então a gente se interpreta que nunca viu na frente nada disso. Cara, eu nunca vi droga na minha frente. Nada. Nem maconha, nem essas drogas assim que circulam mais entre os jovens, nada, nunca vi nada. Eu nasci e me criei na Vila Maria. Não desfazendo de quem mora na Vila Maria, mas quem mora lá sabe. Isso é algo muito comum pra gente lá. É muito comum. Não que eu tenha usado, mas de ver assim. Já vai. Muitas e muitas vezes. E William, sobre as drogas, assim, quais são as diferenças, assim, entre elas? Só fazendo uma adenda aqui, antes de você fazer a pergunta pro William. Pode falar. Uma vez eu tava brincando, soltando pipa. Uhum. Lá na Vila Maria. Hoje em dia arrancaram todo, tipo um eucalipto lá pra cima da casa da minha mãe. E eu ali soltando pipa, então a pipa estourou e foi dentro do eucalipto. E eu fui lá pegar. Cheguei no pé de uma árvore assim, tô puxando a linha assim, tinha um papelão assim, cravado numa árvore. Eu vi aquele papelão, achei estranho, né? Peguei e puxei o papelão. No que eu puxei assim, que eu abri, tinha um monte de pelotinho, um monte de saquinho. Aí a gente sente o cheiro, aquele cheiro estranho de mato, aquilo lá. Eu não sabia que era maconha ainda, né? Falei, nossa, um monte de bolinha aqui, que porcariada, né? Joguei assim e botei de novo, tudo jogado no pé da árvore. Catei o pipa e saí. Depois, numa conversa com um pessoal mais velho lá da rua, né? Contei pra eles falaram, você mexeu? Eu mexia, tava lá. Não mexe nisso não, rapaz, que depois te dá problema, não sei o quê. Depois que eu fui saber que era droga. Rapaz do céu. Você vê como que era comum pra gente lá. Entendi. Meu pai tá assistindo isso, nem sabia disso, né, pai? Mas não mexi, não. Ainda bem. Isso já não é uma realidade mais, né? Hoje, em qualquer bairro da cidade... Não precisa ir por eucalipto, né? Não. Hoje tem até disque entrega, né? Tem delivery, né? Tá delivery hoje também? Estão se adaptando à pandemia. Passa até cartão. Isso que a nossa cidade é pequena, né? Você imagina nos grandes centros urbanos, né? Como que não funciona, mas aqui... Não existe mais esse negócio de bairro que não chega. Todo bairro chega. Tem alguns bairros que têm um acesso um pouco mais fácil, mas se você pegar, ainda mais agora com a pandemia, 9 horas da noite, tem onde comprar pão? Difícil, né? Mas droga tem. Às vezes não tem onde comprar refrigerante, onde comprar um doce, mas droga tem. Você acha de todo tipo, né? 24 horas. 24 horas. O serviço é full. E eu ia perguntar sobre as drogas que tem, né? Quais são as drogas assim que você acaba tendo mais contato, que as pessoas acabam mais se viciando? E quais são as diferenças entre elas? Tem droga realmente que vai matar o cara mais rápido? Ou todas são iguais? Como que funciona isso? Bom, a gente classifica as drogas pelos efeitos que elas fazem no organismo, certo? Então, pode-se classificar elas entre perturbadoras do sistema nervoso central, estimulantes, né, depressoras, né, que são aquelas. Aí você consegue enquadrar dentro dessas drogas
dentro as drogas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente pega drogas perturbadores do sistema nervoso central. BBB, é uma droga perturbadora. Perturbadora, Tô brincando. O LSD, o êxtase, né? Drogas, por exemplo, que são depressoras do sistema nervoso central, né? O álcool, né? E estimulantes. Nossa, o álcool. Olha, e é um negócio que tem tanto fácil também, né? E a gente pensa em droga, só pensa em coisa pesada. O álcool, né? E às vezes a pessoa confunde o álcool com o estimulante, por quê? No começo do uso do álcool, a pessoa se sente animada, né? E fala, não, o álcool me estimula, né? Eu fico desinibida, dança, brinca, conversa com os outros. Fala borracha. Mas o álcool, conforme o uso vai aumentando, a pessoa vai perdendo a noção e vai perdendo a reação também. Né? Um dos fatores hoje em dia de ser proibido consumir qualquer tipo de bebida em qualquer quantidade para se dirigir é por conta disso. Porque a pessoa perde a reação dela, ela não consegue mais ter aquela reação rápida, aquele estímulo rápido a alguma coisa, né? Aquele reflexo, reflexo, isso, perfeito. Né? Alguma coisa, então ela vai ficando mais lerda. Na mente dela, ela acha que ela tá que deu flash, Superman, né? Mas... Por isso que bêbado é chato, né, cara? Ele acha que tá normalzão. Mas não tem nada a ver, né? Entendi. Ela vai... Tanto é que o final do alcoólatra é a sarjeta, né? Ele vai dormir, vai desmaiar de bêbado, né? Então ela é uma... A perturbadora agora sumiu. Essa que você falou, eu esqueci. Perturbadora. Sistema nervoso. Estimulante, depressora. O álcool é uma droga, então, depressora. Deprime o sistema nervoso central. Já estimulante é a cocaína, o crack, por exemplo, que é um derivado da cocaína, né? Por exemplo, Deixa o cara ligado. Vocês sabiam que não existe exame toxicológico para crack? Não, é porque ele vem da cocaína, né? Então você faz o de cocaína e pega os dois. Sim. Você fala, eu quero fazer um exame pra crack. Porque o crack, na verdade, ele é o resto da cocaína, né? Tipo, misturado com gasolina. Misturado com um monte de substância bem tóxica pro organismo, né? E se forma o crack. Caramba. Mas como assim o resto da cocaína? Que resto? Eles fazem a cocaína. O William pode me corrigir se estiver errado. Aí sobra um refúgio da cocaína. Em vez de eles jogar fora aquele resto que foi peneirado, processado, sei lá o quê, eles jogam para um canto, mistura com outras coisas e faz o crack. Antigamente, quando o crack apareceu, era assim, porque a cocaína se dizia que ela era mais pura, digamos assim, a meio de transformação dela, pela questão de como ela estava agindo socialmente naquela época. Ou seja, a cocaína era uma substância cara, que nem todo mundo tinha acesso. Então se exigia qualidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o crack dá mais dinheiro que a cocaína. Então, nem sempre é resto. Às vezes, o cara faz só para fazer o crack mesmo. Entendi. Entendeu? Aí rende, né? Faz render. Porque ele faz render. Ele pega, por exemplo, a cocaína, mistura com um monte de substância, né, para aumentar, para dar volume, para depois fazer o crack. Mas eu já ouvi falar que o crack parece que ele vicia, às vezes, na primeira usada, assim. A cocaína também? A cocaína não. Porque muda o seguinte, né? Deixa eu acabar a ideia que eu tava ali. Vamos. Aí eu volto nessa daqui. Normal a gente interromper o cara falando. Não, é porque assim, dá pra dar sequência, né? Bem legal assim. Verdade. Então, eu falei pra você das perturbadoras do sistema nervoso central, né? Das depressoras, dos estimulantes, e tem os alucinógenos, que é que nem a maconha, né? A maconha, então, é um alucinógeno. Alucinógeno, né? Nossa, mas olha eu cortando de novo. As outras não causam alucinações? Causam, mas não é uma questão de, por exemplo, usuário de cocaína e usuário principalmente de crack, né? Que eles falam o nóia. Por que nóia? Deriva da palavra paranoia, né? Que ele começa a ouvir vozes, ver coisas que não existem, né? Mas é porque a substância está afetando tanto o sistema nervoso central dele que ele começa a ter imagens, ter certas coisas acontecendo que na verdade não são reais. Né? Mas não que é o efeito realmente da droga, é o uso excessivo da droga que está causando aquilo. Como é que fala? É um efeito colateral da droga. Isso. E às vezes pode juntar, por exemplo, com o usuário de crack, ele não se alimenta direito, ele fica desidratado. Então, vários fatores também que fazem mal para o organismo e para o sistema nervoso, né? Então, ela começa a afetar demais. Aí ele viaja mesmo. Então, às vezes você vê o cara alucinando, faz 3 dias que ele não come, 5 que ele não toma banho, né?
2, 3 dias que não bebe água, então... Caramba! É por isso que o crack é uma das piores que tem? Porque deixa o cara nesse estado aí? É o que faz o crack se tornar tão feroz é a compulsão pelo uso. O que é isso? É aí que eu ia chegar na pergunta que você fez, certo? As drogas têm essas classificações, né, que eu passei para vocês, mas também tem um meio de uso dela, que seria como que ela é ingerida pelo organismo, certo? Então, por exemplo, a maconha normalmente é fumada, certo? Como se fosse um cigarro, normalmente é fumada, né? A via de administração dela no organismo. Já a cocaína, cheirada. Antigamente existia o tal do baque, mas é muito difícil de se ouvir falar hoje em dia disso daí. Não, nem sei o que é baque. O baque era misturado com soro fisiológico e aplicado na veia. A cocaína. Porque levava muita overdose, né? Porque a pessoa não tinha controle da dose correta. E o que fez aumentar muitos casos de hepatite, AIDS. Que doideira, cara. Tava na veia. A pessoa compartilhava a seringa, né? Então acabava transmitindo as DSTs, né? Que dessa loucura. Maneira. Né? Teve uma época que isso era moda, tava no auge dos anos 80, por aí foi. Tem outras drogas que são injetadas. Como chama aquela que é injetada também? Heroína, né? Essa daí também é terrível, né? Essa daí aparece muito em filme. Não é muito popular aqui no Brasil, né? São Paulo o pessoal fala que tem, mas não é muito popular por aqui. Ainda bem, né? Sei lá, mais uma coisa pra se preocupar. Que doideira, cara. Você tava falando verdade. E aí, por exemplo, a cocaína e o crack, apesar de serem derivadas da mesma substância, né? Da folha da coca, a maneira como ela é administrada no organismo muda completamente o efeito dela. Então, a cocaína, por ela ser inalada, muito fica na mucosa nasal, parte vai parar para o estômago. Então, boa parte realmente do que é ingerido não é absorvido, certo? Já o crack não. Como o crack é inalado, né, ele vai direto para o pulmão, e o pulmão nosso é o que mais capta substâncias, né, do ambiente, ele rapidamente é absorvido. O crack leva de 5 a 8 segundos para fazer efeito. Nossa. A cocaína leva uns 15 minutos. Então, a diferença é porque o crack ele é tipo fervido e dali vira uma fumaça. Vira uma fumaça. Essa fumaça é absorvida pelo pulmão muito mais rápido do que um pó, é isso? É isso. Cai na corrente sanguínea direto, já quase. Direto, então, rapidamente. A hora que o pulmão busca oxigênio, já pega a substância também, né? E rapidamente ela vai para o sistema nervoso central e já faz efeito. Libera uma quantidade imensa de dopamina e o cara já fica muito doido, né? Que doideira. E isso faz que não se perca nada quase da substância. E o efeito dela é muito grande e passa muito rápido. Porque o efeito da cocaína dura um certo tempo. Então você vê que, por exemplo, você identifica um usuário de cocaína no ambiente quando ele começa a ir no banheiro de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. Né, para fazer o uso. Nem todo mundo que vai no banheiro usa droga assim, mas você percebe que ele começa a voltar com a pupila dilatada, sempre com o nariz puxando, né, bem agitado, acaba sendo um usuário. Já o de crack não. Apesar do crack fazer o efeito rápido, ele também acaba rápido. Então o cara nem sai do banheiro. Não, o cara nem tá ali, ele nem foi na festa. Nem foi. Não, ele não vai, ele não consegue. Ele acaba rápido, então o que ele faz o quê? Ele quer mais. Entendi. Ele quer mais. Então se ele faz o efeito de 5, 8 segundos, ele dura em torno de uns 5 minutos o efeito. E a pessoa já quer mais. E por que ela quer mais? É porque pela compulsão, bom, né? Pela compulsão. Seu organismo identifica o quê? Tudo aquilo que é prazer é bom. E ele quer mais. Ele quer mais prazer. Ele quer mais daquela sensação. E que vai rápido. Aí ele quer mais. Aí a pessoa deixa de comer, deixa de beber. Só para ficar atrás disso. Porque ele começa a se tornar obcecado pela substância e não vê mais as outras coisas como algo importante. Né? Como algo realmente que faça falta para a vida dele. Caramba. Né? Então ele foca naquilo ali e não consegue pensar em outra coisa, a não ser que jeito vai fazer para usar, meios para conseguir dinheiro para usar, né? E você vê que eu já tive muito contato com o usuário, já tive problemas... até na família com isso, mas a gente acaba não conhecendo o princípio ativo da coisa ali, como é que funciona, né? Entendi. Caramba, por isso que a pessoa some, fica sumida vários dias aí. Isso. E conforme vai aumentando o poder de destruição da substância, maior vai sendo as consequências na vida dela, né? O que vai lançando ela também para o uso. Então, por exemplo, se ela conseguir usar e trabalhar, a partir do momento que ela perde o trabalho, ela não tem mais motivo para acordar cedo no outro dia. Então ela passa a noite na rua, né? Começa a virar 24, 48 horas.
Às vezes ela sustentava o uso dela com o trabalho, ela não trabalha mais, ela vai começar, né, a pedir dinheiro na rua. É aí né? onde começa a dar problema, né? Então, o pessoal tem um termo que se chama manguear, que é pedir dinheiro na rua, né? E começa a roubar, a furtar, para conseguir sustentar seu vício, né? Então a tendência é só piorar. Nossa. Né? Bom, vamos lá para as perguntas. Tem uma série de perguntas aqui. Ô, William, fala uma coisa para mim. Com o advento da pandemia, cara, assim, aumentou o número, porque nós conversamos recentemente aqui com o psicólogo Thiago Piotto, ele falou que a ansiedade aumentou, pessoas assim com síndromes aumentaram, Essa né? pandemia só trouxe coisa ruim, né, velho? Só. Caramba. E aí eu pergunto, a ansiedade pode levar, né, a pessoa, Sim. né, aumentou? O que aconteceu? Pandemia e droga, me fala aí. A pandemia trouxe uma coisa que se chama incerteza. Toda vez que a gente tem dúvida, que a gente começa a ficar preocupado com o amanhã, começa a vir os problemas, né? Então quem já tinha uma tendência a uma depressão, a uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Até mesmo quem não tinha, começou a desenvolver de uma maneira leve, mas vai aumentando, né? Uhum. Porque começa a ficar preocupado. Por exemplo, quem trabalha no comércio e ouve agora com a mídia e com a questão do WhatsApp, Facebook, áudio rolando para lá e para cá, vai fechar, não vai fechar, tal empresa vai mandar tanto funcionário embora, e às vezes o cara trabalha naquela empresa e lá dentro não fala nada, Fica doido, né? O cara fica doido e começa a vir esse monte de informação e vai criando, né, essa ansiedade dentro da pessoa e vai agravando problemas psicológicos ou de ordem psiquiátrica. E a droga, de certa maneira, ela acaba iludindo a pessoa com um alívio momentâneo. Então, o que acontece? A pessoa que consome muito álcool ou que usa algum tipo de droga, ela acaba não sentindo a depressão, o transtorno de humor durante o efeito da substância. Mas a partir do momento que passa, ela volta a sentir. Aí ela volta a sentir igual ela estaria sentindo sem? Não, bem pior. Ela volta pior. Pior, porque assim, toda droga causa uma certa frustração quando ela está acabando e uma depressão pós-uso quando ela acaba. Vem aquele vazio, porque você imagina que quando lança aquela enxurrada de dopamina no nosso cérebro, né, ele se deleita, mas a partir do momento que acaba, ele sente falta. Aí sente falta, vem a depressão, vem aquele vazio, aquele sentimento de eu quero mais, né? Aí é que a coisa... E aí, se você já está com um problema psicológico, como uma depressão, e você sente mais a depressão pós-uso, vai se agravando muito, né? Então, a droga, dentro dessa pandemia, tem crescido muito o uso do álcool, né? E da droga, porque as pessoas estão vendo nisso, às vezes pessoas que faziam o uso, que seria aquele uso esporádico, aquele uso recreativo, usava uma vez por mês, ou usou uma vez há anos atrás, e começa a usar agora, a hora que ela percebe, ela se tornou dependente, porque ela está só em casa, ela não tem muito o que fazer, ela usa, e vai usando um dia, outro, até que ela não consegue parar mais. E vai virando um hábito, né? Vai se tornando um hábito. Mas, William, existe uso recreativo? Existe quem... Do álcool, acho que ele tava falando, né? Às vezes um churrasquinho, um negocinho, a pessoa vai... Ah, entendi. É que assim, e das drogas também, né? Tem gente que... É que assim, toda droga, ela tem um meio de efeito no organismo, né? Por exemplo, não é comum, mas é muito raro você ver uma pessoa que usa LSD usado no dia a dia. O que é o LSD? O LSD... É aquela bala? Isso, tem a bala e o doce, que é conhecido, o LSD e o êxtase, certo? Então, o LSD, ele é geralmente usado em baladas, em festas, porque ele aumenta muito o metabolismo, a pessoa fica bastante agitada, né? Eles dizem que sente mais o efeito do som, da música, sente mais a vontade de dançar, de estar ali, e também... A pessoa fica doida, né? E também não dá sono, porque, por exemplo, o cara vai numa rave de 72 horas direto, né? Então é o que mantém ele acordado às 72 horas. Rapaz, 72 horas, meu irmão, pulando. Não era muito, não. Quando acabar esse efeito, o cara desmaia onde ele tiver. E o que acontece? É o tipo de substância que era comum isso daí, mas no dia a dia é muito raro você ver uma pessoa que fala, peguei um LSD e fui trabalhar. Entendi. Mas é muito raro, entendeu? Também Não, deixa pra lá, vai. E
Agora já tem substâncias que não, por exemplo, o cara fala, eu faço uso recreativo de crack. Mentira, não existe isso, né? Entendi. Não existe isso, né? Pela compulsão de uso. Você começou, você vai querer mais, né? Entendeu? Mas o uso recreativo, na verdade, é um meio de mostrar que a pessoa usa esporadicamente. Ela não usa tanto assim. Mas o recreativo não significa que é permitido, que é legal, que é bacana. Que faz bem, né? É um meio somente de mostrar que ela não faz isso constantemente. Entendi. Certo? A maior parte dos usuários começam assim, né? A maior parte dos dependentes começam assim. Existe uma frase que diz o seguinte: nem todo usuário se torna dependente, mas todo dependente um dia foi usuário, né? Todo mundo começou devagar, né? Até que perdeu o controle da situação, né? É só para experimentar, e aí vai. Como é muito comum, por exemplo, com o cigarro. A pessoa não acorda de manhã e fala, vou lá comprar um maço de um cigarro. Ele começa com amigos que fumam e tem um cigarro lá que tem um cheirinho diferente, tem um sabor diferente, ele experimenta. Aí passa um tempo, ele lembra, vê outro, e assim vai. Até que um dia ele compra um maço desse de sabor, ele vai experimentando. Quando ele menos percebe... já não aguenta ficar sem mais. Já não consegue ficar mais sem. Mas o cigarro ainda hoje não sei, é uma percepção que eu tenho. Eu não vejo tantas pessoas usando cigarro como eu vejo, por exemplo, usando maconha. Você acredita? Eu acho que a maconha, ela tá ligada mais a um público mais jovem, né? E o cigarro, eu acho que tá ligado a um público mais velho. Tô errado ou tô certo ou tô viajando? Não, as duas coisas. O uso de maconha aumentou bastante mesmo, né? Porque a gente não tem meios de enfrentamento para isso. Você não tem o que fazer. Você fala, mas a lei fala que proíbe, cara. É tanta gente usando, né? Você vê no nosso país, não é difícil. Se você colocar no YouTube lá, quantos artistas ou cantores que vai em rede social e fala, eu uso mesmo. Não, aliás, até o podcast, o podcast que a gente se inspirou para fazer o nosso, que é o mais conhecido, acho que do país, o Flow, os dois seriam âncoras, não sei como é que fala, né? Apresentadores. Os dois apresentadores ali, um é declarado. Eles fumam maconha durante o programa. Não, durante eles não podem. Cigarro eletrônico. Né? Mas assim, é assumido. É assumido. Até o valor que ele gasta por mês com maconha. 8 mil por mês importando. Porque ele compra legal, viu? Não, ele é uma pessoa correta. Mas assim... Mas então, é estranho isso, né? Porque se é proibido o comércio, a utilização... Cara, normal. Ele falou isso, inclusive... pro Eduardo Bolsonaro ali na frente dele. E você vê como que a legislação o nosso país, as autoridades enfrentam dificuldade para tomar uma atitude, porque eu não sou, né, um expert nisso daí, mas em questão de lei, mas você percebe que se é proibido, né, se você for em rede nacional e falar, matei uma pessoa, ela tá enterrada em tal lugar, e eles falarem, achar, você vai preso, não é? Mas se você falar, não, eu fumei maconha antes de vir para cá, né? Não, normal. E hoje em dia já está se tornando uma coisa até comum. Comum e banal, né? Mas ainda sobre a maconha, já que a gente entrou nisso, ela é prejudicial? Porque tem quem diga que ela só faz bem. Não. É assim, olha. A maconha, o princípio ativo dela, o THC, é confundido com o uso da substância em si fumada, certo? A gente vê muitas doenças hoje em dia que estão sendo tratadas com THC, né? Que dão realmente um bom resultado. Por exemplo, o autismo, né? Tem crianças que conseguem se concentrar melhor, ficam menos agitadas, né? Fazendo o uso do THC, mas em laboratório. Controlado. Você não vai comprar maconha, embolar lá e dar para a criança fumar, certo? Controlado, certo? De uma maneira controlada. Já o uso da maconha fumada não é somente o princípio ativo em si. Por exemplo, a própria substância da fumaça já faz mal para o pulmão. Correto? A maconha é uma droga que mata muito neurônio. Muito. Então você percebe que a pessoa que é usuária de maconha, a longo prazo, a tendência é ela ficar um pouco mais lerda. Ela não perde a capacidade de raciocínio. Ela continua, se ela for uma pessoa inteligente, ela continua inteligente, mas ela demora um pouco mais para formular a opinião que ela formaria rapidamente quando ela era mais jovem. Correto? Entendi. Tem pessoas que defendem o uso da maconha, que acreditam que a maconha é medicinal. Eu acredito sim, que o princípio ativo da maconha, o THC, pode ajudar muito, né? Em questão como, por exemplo, o autismo, né? Mas
Já o uso dela fumada é outra conversa, né? Tem uma pancada de outra coisa junto ali, né? Fora que quando você vai fumar maconha, você não pega a maconha in natura, acende no ar e fuma. Você vai enrolar em alguma coisa. E o próprio papel queimado também joga substância. É a fumaça, né? É, fumaça. E aí pega, por exemplo, tem pessoas que fumam um pouco maconha, mas alguns usuários de anos, porque o nosso corpo vai criando tolerância, então você vai precisar cada vez mais da substância para conseguir o mesmo efeito. Nossa, tem isso também, né? Não é só a maconha que causa isso não, qualquer tipo de droga, né? A gente vai criando tolerância e vai necessitando demais para manter o efeito. Então, se a pessoa começa fumando lá meio baseado por dia, depois de anos ela tá fumando, sim, 10, 12 por dia. Para manter o efeito que ela tinha. O efeito que ela tinha. Tanto é que tem pessoas que são usuários crônicos, que faz lá 20 anos que fumam maconha, que você olha por aí e você nem vê mais os efeitos que a maconha causa, que é o olho vermelho, né? Ele não tem mais aquela questão de ter larica, ele não tem nada disso, né? Não tem nada disso, porque o corpo dele já se adaptou tanto com a substância que ele fuma maconha que nem um cigarro. Aí você vê a maconha causando os mesmos danos que o cigarro causa no pulmão, né? Porque ele tá fumando bastante, né? E por ser fumaça também causa o mesmo problema. Nossa, entendi. E deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Você disse que as drogas acabam, quando o efeito passa, levando a pessoa para uma depressão até maior e mais profunda da que ela tinha ou teria sem o efeito da droga. Isso. Eu pergunto, essa depressão pode causar depois algum tipo de morte, suicídio da pessoa? Pode desempenhar alguma coisa pior até? A gente costuma dizer que a dependência leva a mortes diretas e indiretas, né? Então, quando a pessoa chega ao caso de tirar a própria vida, né, é uma morte direta. Ela não aguentou a depressão, não aguentou a tristeza, às vezes não somente pela falta da droga, mas existe uma coisa chamada ressaca moral. Porque o dependente, conforme ele vai agravando os problemas dele, as pessoas começam a cobrar. Começam a cobrar a família, a esposa, filhos, pai, mãe, pessoas que estão à volta dele sobre tudo o que está acontecendo. Enquanto ele pode relutar com aquilo, ele vai levando. A partir do momento que não dá mais, ele começa a realmente falar, poxa, eu vou tentar parar, vou tentar diminuir, vou tentar migrar para uma droga mais leve, da qual eu acho que eu consigo controlar, mas também é uma ilusão, né? E quando ele percebe que ele não está conseguindo, aí a depressão aumenta. Porque é diferente eu prometer para uma pessoa que eu vou fazer tal coisa, né? E eu não cumpri, eu simplesmente fico fugindo dela, vou enrolando ela. Mas quando eu olho no espelho e falo para mim mesmo, eu não vou mais fazer isso, e no outro dia eu me pego fazendo, é mais doloroso. Você não tem como fugir de você mesmo, né? Isso. E aí ele acaba chegando numa situação que ele fala, eu não aguento mais, eu não vejo saída para mim a não ser essa. Eu não consigo. Então tem pessoas que, às vezes, com medo, né, por ouvir falar mal de tratamento ou por não saber encontrar caminhos de recuperação, acabam tomando esse tipo de atitude, né? E a gente vê mortes diretas também, às vezes por infarte, né, às vezes por overdose, cigose. Aí é a morte direta, então. Direta, pelo uso direto da substância, foi o causador. Entendi. Né? Vocês sabiam que a cocaína causa mais overdose que o crack? Eu não sabia não. É muito raro. Pesquisa na internet para você ver overdose de crack. É muito raro. Porque ele faz o efeito total de 5 a 8 segundos. Ou seja, se em 5 segundos o cara não morreu, ele não morre mais. Já a cocaína não. A cocaína, como ela demanda um tempo para fazer efeito, pode ser que a pessoa comece a usar agora, sem parar, durante 15 minutos. Quando ela parar, daqui meia hora ela vai ter uma overdose, mas ela não consegue mais controlar. Ah, porque encavalou uma substância na outra. Ela não consegue controlar o quanto tem na mucosa, o quanto tem no estômago, o quanto foi parar no pulmão. Ela perdeu o controle. Ela usou exageradamente e ela não vai cair ali usando. Ela vai sentar num lugar, daí a pouco vai vir a overdose. Por conta que ela usou demais e não controlou a substância. Né? Por isso que é muito comum o usuário de cocaína ter overdose. Era muito comum na época do baque a overdose, né? Porque o cara não controlava. Não controlava. O cara colocava direto na veia, né? E colocava muito e depois que aplicou já era. E o que é overdose? O cara morre? Morre. Isso? Dá uma pane no sistema? Dá uma pane, né? O cérebro para. Cérebro que para? Para tudo. Os órgãos param tudo. Por quê?
ele não consegue metabolizar aquela substância que tá entrando no organismo. Entra numa quantidade muito grande, muito grande. E aí pode dar falência do fígado, do rim, né? O sistema nervoso central para e o cara não consegue mais reativar, né? É como se ele tivesse tendo uma convulsão, mas o organismo não volta. Nossa, volta. terrível mesmo, né? Que loucura, cara. É doideira isso. Você já tá lendo essas perguntas aqui? Já. Aí Essa aqui é minha pauta. Aqui. Eu relatei mortes indiretas, né? Isso. Mortes indiretas são aquelas que são sobre o efeito da substância ou consequências do uso. Por exemplo, o cara ficou devendo com um traficante. Entendi. O cara foi lá, matou ele por causa de bobagem. Essa é uma morte indireta. Uma morte indireta. Tava dirigindo alcoolizado, drogado, bateu o carro. Ou tava junto com alguém que tava dirigindo alcoolizado, drogado e bateu o carro, você morreu. Entendeu? É uma morte indireta. Fora, né? Quando o cara tá alcoolizado e atropela outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver. E uma outra dúvida agora. Quando... Assim, vamos dizer aqui jovem, mas pode não ser jovem, pode ser até uma pessoa mais velha. Ela entra nesse mundo, né? Algumas pessoas dizem que a culpa é da sociedade, que criou as condições para que ela chegasse a esse ponto. Outras vão dizer que é culpa de uma falta de estrutura familiar, porque ele foi mal criado e aí chegou a esse ponto. Outros vão dizer que a culpa é somente dele mesmo. Como que funciona assim? Afinal, a culpa é de quem? Bom, os fatores que levam a pessoa ao uso, né, atualmente não são tão assim. Uhum. Antigamente, a gente via uma boa separação dos critérios sociais, psicológicos, biológicos que envolvia a questão do usuário, certo? Certo. E porque era, por exemplo, a questão social, a gente via como taxas de baixa escolaridade, né, amizades, a busca social, a busca de aprovação, levava a pessoa ao uso. Hoje não. Hoje ainda a gente vê pessoas com baixa escolaridade tendo um uso maior do que aqueles que conseguem desenvolver um pouco mais, mas aqueles também vê pessoas com um diploma universitário fazendo uso da mesma maneira. Muita gente bem assim financeiramente fazendo uso disso. Sim. Então não é mais um fator de corte, certo? Mas né, hoje a gente pode ver que falta estrutura sim do nosso país para poder prevenir o uso, prevenir isso, daí combater. A gente vê tanto como prevenir, como combater o próprio tráfico, né? Como a gente estava falando agora, é questão de o pessoal admitir em rede nacional que faz o uso, admitir na internet e tal, e não tem como parar, entendeu? Uhum. Então você pega uma pessoa que tem lá milhões de seguidores no YouTube, ele acaba, de uma certa maneira, influenciando uma maneira positiva ao uso de substância. Aí o cara fala, não, eu fumo maconha faz 20 anos, eu fiquei só na maconha. Você, o seu organismo de uma maneira, ou de outra pessoa pode ser que seja somente uma porta de entrada à maconha. Você vai começar na maconha, mas vai partir para outros, né? Então, como hoje, por exemplo, nosso meio social não é mais limitado pelas pessoas que estão à nossa volta. Nosso meio social hoje está na nossa mão. Uhum. É o Facebook, é o Instagram, e inúmeros outros, Twitter. Então, ali é o meu meio social. Às vezes eu tenho 2.000 pessoas ali que eu tô postando e estão vendo, entendeu? Antigamente, né, assim... Era mais difícil, Era mais difícil. O seu meio social era seus colegas de sala, entendeu? Então não divulgava tanto, mas hoje a própria propaganda que é feita em cima da substância acaba influenciando de uma certa maneira, né? Hoje em dia já está praticamente disseminado nos meios da internet aí, e se você não usa, é que você é mal visto. Você quer ver um exemplo disso? Se você colocar hoje, falar, me dá exemplo de uma ou duas pessoas que são bem conhecidas nos meios sociais, que fazem uso, eu acredito que vocês sabem me dizer, certo? Se eu pedir o nome de duas pessoas que são famosas nos meios sociais, que fazem prevenção do uso, vocês conhecem? Não. Acho que eu conheço uma. Famosa, eu conheço assim, a minha volta eu conheço bastante, mas... porque... Com milhões de seguidores. Não. Difícil. Não que eu... Conheço uma, né? Eu não sei se é o mesmo que você conhece, eu pensei em um. Conheço um. Nando? Pensei no Nando. Pensamos na mesma pessoa ainda. Ele, porque do resto... Você vê como que é mais difícil, né? Todo mundo ainda defende até a liberação. Canais cristãos, assim, que a gente acaba vendo, acabam também defendendo a prevenção e a recuperação. Mas então você tá me dizendo então que não é culpa da sociedade, que não é culpa da família, que não é culpa do indivíduo. É tudo junto? É tudo junto. É tudo junto. É um ambiente que influencia ele ao uso, né?
Tem pessoas que crescem em famílias com pai alcoólatra, com mãe alcoólatra, e o cara nunca põe álcool na boca, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Tem esse negócio da genética também? Tem sim, né? A influência genética, aí existem 2 fatores, né? A influência genética pode acontecer pelo primeiro fator, por uma predisposição genética, ou seja, não é culpa do pai e da mãe. Pode ser que o pai e a mãe nunca usou droga. Sim. Certo? Nunca usou droga, nunca teve próximo de droga. Mas o fator genético da ligação deles criou uma predisposição, certo? Isso implica que a criança vai ser um usuário, um dependente? Não. Isso implica que se um dia ela começar a usar, ela tem uma predisposição a se tornar dependente mais rápido que uma pessoa comum. Entendi. Entendeu? Se ela nunca usar... Porque eu já vi, por exemplo, casos de amigos, assim, colegas, conhecidos. Os 2 começaram a usar junto. Um chegou num ponto que falou, não, eu parei, eu não quero mais, e parou de usar. E o outro não conseguiu parar. Não consegue. E aí, às vezes, um acabou levando o outro ainda, que situação, né? E vai... Vai, não consegue parar. Não consegue parar mais. Não consegue parar. Aí o outro fator já da genética é a questão do uso, né, da mãe, do uso quando ela tá na gestação, né? Até adiantando um pouco já, né? Não, vamos falar. Depois pode fazer até essa pergunta aí pra você depois. Pode falar. A gente vê a mãe durante a gestação, né? Quando ela faz o uso de substância química, né? Como, por exemplo, o álcool. Tem vários relatos de mães alcoólatras que faziam uso de álcool durante a gestação e a criança nasceu com crise de abstinência. A criança nasceu tremendo, chorando demais, e era necessário colocar álcool na mamadeira para a criança se acalmar. Acha? Para a criança se acalmar, porque ela nasceu com crise de abstinência já. Mas e aí? Como que essa criança cresce? Ela já é tratada como dependente desde o seu nascimento. Se a mãe não tiver ali uma consciência de fazer um tratamento nessa criança... Muito difícil, viu? Se ela não conseguiu ficar sem na gestação, como ela vai tratar, né? Eu ia falar, se ela não... É muito difícil. Aí ela vai dar pro bebê, mas isso não prejudica um bebê, não? Olha, em alguns casos, na verdade, é o seguinte, não tem medicação que vá tirar. Porque você vê que recém-nascidos, né, ele não pode tomar uma medicação como adulto, ele não pode tomar um tarja preta para se acalmar, né? Então, você vê o médico orientando um tipo de substância, o álcool que eu digo, não vai colocar cachaça na mamadeira da criança, entendeu? É algo semelhante para que acalme o organismo dela. Porque ela já tá dependente. Numa situação crítica, né? Crítica. Ela já tá dependente do álcool, né? Ela tinha muito álcool no organismo dela quando estava em formação. Nossa. Né? O álcool, então, é uma substância que vai pro bebê, né? Quando... Vai. É porque, assim, a abstinência do álcool e das outras drogas é diferente. Né? Ah, é? Qual que é a diferença? Porque, assim, o álcool, ele causa abstinência física e psicológica. Agora, maconha, cocaína e crack causa somente abstinência psicológica. Certo? Qual que é a diferença? Pra gente entender. A abstinência física, que é causada somente pelo álcool e pela heroína, que a gente estava falando agora de pouco, né? Ela é uma abstinência que você vê a pessoa fisicamente demonstrando aquilo ali. Né? Como, por exemplo, o alcoólatra. Você já viu algum alcoólatra que pela manhã estava tremendo a mão? Ele começa a tremer, fica com a mão tremendo, né? Pela falta de álcool. Né? Chama delirium tremens, a mão fica tremendo. Né? É uma manifestação física da sua abstinência, certo? O alcoólatra, ele começa a ter incontinência urinária, né? Ele não consegue... Quando ele tá parando. Quando ele tá parando, ele chega a um ponto que ele não... Assim, ele não... Acaba não controlando mais os músculos, né? Isso. Caramba, as pernas começam a dar... Os nervos começam a fraquejar, ele não consegue andar, certo? Começa a ter alucinação, né? Alucinar com o ambiente. A gente vê na comunidade lá, né? Acabamos não comentando, mas eu sou diretor lá da Beth Shalom, né? Nós vamos entrar nessa parte ainda, é verdade. É verdade, devíamos ter falado isso no começo, para as pessoas saberem quem o William é, né? E a gente vê muito lá casos de alcoólatras que alucinam. Os primeiros dias ele alucina, ele chega em mim e falou: tem umas moedinhas lá, pega um carote pra mim ali embaixo. Fala ali embaixo, aquela casa ali não é um bar? Pega um lá pra mim, né? Entendi. É a comunidade, tá dentro da instituição, né? Não tem bar ali. Tá alucinando, né? Tá alucinando, é perigoso ter convulsão, né? Então você vê que tudo isso é devido à sua abstinência física. Já psicológico, o que é? Tristeza, insatisfação, dificuldade para dormir, depressão, né? É o que o dependente
da droga acaba tendo muito, né? E aí você tá dizendo, então, que o bebê, ele nasce com essa dependência também física? Física, por conta do álcool. Por isso que chora, já tá... Não é só psíquica no caso do bebê, né? Entendi, cara. Nossa, que loucura. A gente tinha uma pergunta aqui mais pra frente falando sobre isso, e você já respondeu uma parte dela, que era se uma criança, que a mãe, no caso, durante a gestação, fizesse uso de drogas, se passava pra criança. Então você já respondeu, de certa forma, passa. Você falou também um pouquinho do tratamento, mas a pergunta que chegou pra nós é assim, se uma família acabar adotando uma criança nessa condição, como que ela procede? Como que ela trata uma criança assim? Olha... E principalmente no futuro, né? Ela tem uma disposição já, né? Por conta disso, no futuro. Os meios de adoção no nosso país hoje são um pouco complicados, né? Sim. É muito difícil conseguir adotar já de cara um recém-nascido, né? Uhum. A família tem um tempo para poder os trâmites, tudo, e também o pai e a mãe biológico tem um tempo para poder recorrer e tentar recuperar a criança, né? Uhum. Então não é tão fácil assim conseguir a adoção, mas se o pai e a mãe adotivo têm acesso à informação de quem eram os pais biológicos e sabem que eles têm problema com drogas ou problema com álcool, ele pode desde cedo já iniciar dentro do ambiente familiar um sistema de prevenção, certo? Adotando um sistema de prevenção para evitar que essa criança, né, venha desenvolver isso daí. Que na verdade, pelo que eu entendi que você está falando, não muda muito então, né? De uma criança que você adotou para um filho. Com certeza. Se já tem a questão genética envolvida aí, o seu filho pode ter também. Com certeza. É que assim, hoje, né, infelizmente não é hoje, quase sempre existe muito preconceito quando se fala em droga, né? Tanto é que tem família que sabe que a pessoa usa, mas ninguém admite, né? Só vai admitir que o ente é usuário quando a situação está muito grave. Caso contrário, né, tenta todo mundo colocar panos quentes, como se diz, né? E não admite. Então, por exemplo, a gente tem muitos grupos de apoio, né, que fazem essa prevenção gratuita. E as famílias não vão, não frequentam, né, com medo de se expor, né, com medo de expor o ente dele. Então acaba cometendo certos erros, por quê? Não porque quer prejudicar a pessoa, ela quer o melhor para o filho, para o marido, né, para o pai, só que nem sempre sabe como lidar com aquela situação. Então, a melhor maneira de prevenir o que é? Procurar uma ajuda profissional. Hoje em dia, a Beth Shalom, você é diretor, você disse que você é diretor da? Isso, da Beth Shalom, da parte da comunidade terapêutica. Sim. Da comunidade terapêutica. Porque a Beth Shalom, hoje em dia, ela tem várias frentes, né, de trabalho. Ela tem a casa de apoio, ela tem a reintegração, a gente tem a feminina que está para inaugurar futuramente. É isso que eu ia perguntar. A Beth Shalom hoje, ela oferece algum aparato para a família nesse sentido? Sim, a gente tem nosso grupo de apoio há muitos anos. Na verdade, a Beth Shalom se iniciou com um grupo de apoio, né? Isso é aberto para a sociedade no geral? Mundo. Isso é normal, para todo mundo, né? Independente de religião, de crença, é aberto para toda a sociedade. E quando que acontece isso? A reunião é toda segunda-feira, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não está podendo fazer. Estamos fazendo live. Por exemplo, ontem foi a minha live, né? Na página da Beth Shalom. Na página da Beth Shalom. Isso, no Facebook. Entendi. Então, você que está nos ouvindo aí, se você tem esse problema na sua família, tá? Você conhece algum parente ou dentro da sua própria casa e você tá com esse problema e não sabe como lidar com isso, então dá uma procurada lá no Facebook, na página Beth Shalom. É Beth Shalom Casa de Paz. Beth Shalom Casa de Paz. E não espere piorar. Não espera a coisa chegar no ponto de já estar entrando, pegando as coisas dentro de casa, levando para vender, que aí depois é pior. A recuperação de alguém que está começando e de alguém que já está há anos, ela então é diferente, então. Olha, na verdade o que muda é somente o rastro de destruição deixado pela droga. A doença é a mesma. A doença é a mesma. Nossa. Então tem pessoas que com 6 meses de uso vão ter muita dificuldade de largar. Vão ter dificuldade. E tem pessoas que têm 30 anos de uso, 40 anos de uso. O diferencial é que você pega o menino com 19, 20 anos, né, para iniciar um tratamento, uma reabilitação, né, na comunidade terapêutica, e um senhor de 60, o de 19, 20 não teve muitas percas. O de 60 teve bastante. E o de 19, 20 ainda tem tempo para recuperar, né? Isso. Aí entra uma questão que é complicada. Por quê? O tratamento em si é feito em cima de percas. Porque quanto mais a pessoa perdeu, mais ela percebe
que ela precisa mudar de vida, ela não quer mais sofrer. Então, se com 19 anos você não sofreu, você não vê motivo para parar. É verdade. Então, a tendência de recair dentro dos jovens é muito maior. Porque ele não vê o dano ainda concreto que aconteceu a ele, né? Ainda ele tem, uma grande maioria tem pai e mãe ainda influenciando, né? Você vê o menino na ligação, mãe, manda pra mim um sabonete Dove, um Mach 3 Turbo, não sei o que lá, que vibra, que não sei o que. Eu quero que você manda pra mim uma camiseta de tal marca, eu quero que você manda um tênis de tal marca. E o pai e a mãe vai mandando, Você vê aquele de 40 anos que chega de ligação e não tem nem pra que ligar. Já perdeu família, já perdeu filho, já perdeu tudo. O que ele tem é doação, que os próprios outros acolhidos doam para ele. Então você vê que ele leva muito mais a sério o tratamento do que aquele que está tendo tudo na mão. A transformação dele é mais valiosa, né? Com certeza. Porque é uma questão de perspectiva, né? É isso. De um menino que ainda tem muito a viver e ainda não percebeu o quão danoso vai ser esse caminho para ele do que alguém que já passou por esse caminho e tem a chance de estar saindo. E muito provável aquele que está com 40 anos, com 19, alguém falou isso para ele também. E ele também passou pelo mesmo. Eu, Jesus amado. Galera, vamos prestar atenção aí. Se você é jovem aí, você ainda tem tempo de pensar, toma cuidado com o que você vai fazer, cuidado com as suas escolhas. E é bom a gente estar falando disso aqui, porque às vezes o nosso público, né, é um público mais jovem. Pelo que eu estava vendo lá nas nossas estatísticas, estão entre 24... Eu não lembro. Acho que 24 a 40 e poucos anos lá, a maior taxa, né? Com exceção dos nossos pais. Com exceção do meu pai e não perdem, da minha mãe, que eles não perdem. Mas é porque é muito difundido isso hoje mesmo. E é tudo visto como, que coisa mais linda do mundo, né? Maconheiro tá lá fumando maconha, aquela coisa linda, todo mundo rindo. Mas a realidade não é muito assim, não, infelizmente, no final da coisa, né? E o que leva um jovem, o que mais você tem visto agora, da sua experiência, o que mais tem levado jovens a esse caminho? Meio social. Com certeza o meio social, né? As amizades. As amizades? As amizades, né? Infelizmente, a gente vê que a maior parte, né, entra pelas amizades, né? Tem o meio familiar também, né? Que é aquele que aprende a usar dentro de casa, às vezes com a família. Não, mas aí é complicado, né? Não, mas aí não tem como ele... Às vezes vê o pai usando um cigarrinho, nos anos 80, nos anos 70, quem usava substância usava muito bem escondido. Não era comum você ver uma pessoa usando droga na rua, era muito difícil, né? Hoje, você dá uma volta aqui na avenida, você vê um monte de gente fumando maconha. Você sai pra caminhar, tem gente fumando maconha, certo? Hoje, a gente tá vendo filhos e netos daquele povo que usava nos anos 70, 80, 90 e que usam até hoje. Então, a gente não tá vendo mais somente aquela pessoa que era taxada como ovelha negra da família, que ela que ninguém sabia, não. Às vezes o pai fuma maconha até hoje e o filho viu fumando e ficou interessado. Não tem como não ficar interessado. E que credibilidade o pai tem para falar não? Às vezes o próprio pai é um desses apoiadores de que a maconha faz bem, que a maconha é algo natural, que tal, e o filho acaba entrando nessa lei também, entendeu? Então, existem vários relatos dentro da instituição de pessoas que estão lá e fizeram uso com o pai. Né? Já aconteceu o caso do pai e o filho estar internado. Então, são situações da qual hoje não é mais aquela... ninguém mais sabe o que é droga dentro de casa. Às vezes, dentro da casa dele, ele aprendeu o que é droga. Né? Ou dentro da casa dele, o pai e a mãe traficavam como meio de sobreviver. Né? E ele via droga constantemente ali. Né? E foi induzido a esse mundo desde pequeno. E a gente vê que dentro do tratamento não é mais uma busca de rever os valores. Às vezes a questão é mudar os valores. Estabelecer novos valores. Isso é muito mais difícil. Uhum. É muito mais difícil. Porque quando você tem uma base mais sólida e se perde com 16, 17, 20 anos, 15 anos, digamos assim, você recupera. Ou seja, você está recuperando o que você perdeu. Você já tinha. Agora, quando você nunca teve. Como você cria essa base, né? Você tem que criar essa base para a pessoa. E aí, então, por exemplo... Isso que é o difícil, né? Tem pessoas que vão fazer o tratamento e a família dentro de casa tá usando droga. O cara fala, pô, eu não posso voltar para casa, cara. Se voltar, vai usar de novo. Não, chego lá, tem gente usando. Porque como que um usuário que viveu essa dependência volta para casa e vê a droga ali na frente dele, ele não... Pega! Cara, aliás, essa é mais uma parte interessante também.
Quando o usuário ele vai para a clínica, como é que funciona ali os primeiros dias? Como é que é os primeiros passos ali que vocês fazem com ele? Olha, depende muito da pessoa, né? Tem alguns acolhidos que já passaram por mais de um tratamento, então vai ter uma facilidade de se adaptar muito grande. Ele já conhece o que é uma instituição, as normas não são muito diferentes de uma para outra. Então ele chega em poucas horas já conversando com todo mundo. Tem regras lá dentro. Isso, muito bem regrado, né? Porque o usuário vem de uma vida desregrada, né? Não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para trabalhar, né? Então ali é tudo muito bem regradinho, os horários, tudo bem disciplinado, né? Lógico, tem horário para lazer também, mas também tem horário para trabalho, tem horário para espiritualidade, tem horário para aprendizado, reuniões, né? Então é tudo bem disciplinado para que a pessoa consiga ter um cronograma de vida, né? Para que ela se espelhe nisso quando ela sair de lá. E quando você vê um que está chegando pela primeira vez, que ela está fazendo o primeiro tratamento, esse às vezes sofre um pouco mais para se adaptar, né? Por conta de ele ter que ficar sem a substância, ficar distante da família, né? Ficar distante das coisas que gosta, né? Você não tem mais uma liberdade que você tem na sua casa de abrir a geladeira, comer o que você quer, pôr o pé no sofá, catar o controle, trocar a televisão. Hoje eu não estou afim de trabalhar. Não, você tem que participar, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a primeiro tratamento a pessoa tem dificuldade de se adaptar, né? Mas, infelizmente, hoje a gente se tornou comum falar que, estou no primeiro tratamento, estou no segundo. Quer dizer, o índice de recaída é muito grande. É uma doença que é sujeita à recaída. Não pela instituição, mas por própria característica dela. Quanto tempo dura um tratamento, assim? O nosso tratamento, ele dura de 6 a 9 meses. Né? Por que tem esse diferencial? Porque 6 meses é um tratamento para a pessoa que quer já voltar para o seu convívio social. Né? Ele tem esposa, filhos, tem trabalho. Aquele que não quer voltar, que ele está com dificuldade para se interagir novamente com a sociedade, são 9 meses para poder ir para a reintegração social, que fica aqui na cidade. Ele vem para a nossa reintegração, daqui da reintegração ele vai arrumar um trabalho e vai seguir a vida dele, certo? Entendi. Mas ele, assim, ele volta para o convívio que ele tinha antes com as mesmas pessoas ou não? Olha, a nossa orientação é assim, a partir do momento que o acolhido vai para a casa de recuperação, a família vai para o grupo. Para dentro do grupo ter orientação de como lidar com ele, né, e como lidar com os seus próprios problemas. Porque a família também adoece junto, né? Sim. Se tornam codependentes, né? Infelizmente não é toda a família que vai. Não vai, tem muitos que veem e falam, mas quem usa droga é ele, eu vou ter que ir lá. Aí o que tá em recuperação volta, encontra um ambiente doentio e aí ele recai. Entendi. Se ele também não tiver a família ali para dar o apoio, ele acaba saindo, voltando com as amizades que ele tinha. E assim, às vezes o pai e a mãe, é que eu digo, não fazem por maldade. Sim. Fala assim, mas dentro da minha casa meu filho tem de tudo. Mas não é porque ele tem de tudo que o ambiente é saudável para ele. Não é o que ele precisa. Tem pai que saiu, o cara saiu chegou em casa, vou fazer um churrasco, chamo todos os amigos, não sei o que, vou comemorar, meu filho se recuperou, ele recaiu no próprio churrasco. Ele já começou a beber de novo e já usou droga, entendeu? A intenção era boa, mas não soube como fazer. Né? Tem pai que o filho chega em casa e fala, olha, quer passear, filho? Faz tempo que você não vai, pega a chave do carro, você quer R$100, tá? Não é o que ele tá precisando. Não é o que ele tá precisando. O que ele tá precisando agora é ficar dentro do seio familiar, entendeu? Então, sim, às vezes a intenção é boa. Eu quero compensar. Mas a forma tá errada. A forma tá errada. Eu já vi mãe que levou chocolate escondido pro cara numa visita. Parecia que ela tava passando droga pra ele, sabe? Da maneira como entregou. O cara foi lá, escondeu no meio das coisas dele. Falei, cara, é droga. Né? Foi ver, era chocolate. Mas você vê que todo aquilo que aconteceu se assemelha ao ambiente de uso, fora a desonestidade, a manipulação que a família teve que fazer, está incentivando ele ao quê? A não obedecer às regras da instituição. A continuar ainda dando uma vida desregrada, né? Para mim é diferente, né? Minha família sempre vai me acobertar. Você vê que nas pequenas coisinhas você vê a corrupção, a coisa vai pegando, né? Caramba, que coisa. E William, fala uma coisa para mim. Existem sinais, por exemplo, eu sou um pai, estou vendo meu filho é adolescente, e eu quero ficar atento. Eu não sei com quem ele tá andando, às vezes eu até sei, mas às vezes não sei com quem, acaba encontrando alguém e tal. E aí vamos
pensar que no pior dos casos aconteça alguma coisa e ele venha se tornar... Como que eu descubro rápido pra eu poder agir, entendeu? Poder levar ele pra alguma ajuda mais séria, mais profissional. Como que... Tem algum sinal que ele me mostra? Olha, as substâncias elas acabam tendo efeitos sobre o organismo, né? E dá para perceber através desses efeitos. Por exemplo, o usuário de maconha ele tem a tendência a ficar com o olho vermelho, ficar sonolento, né? Ela queima a ponta do dedo, fica amarelado, né? A maconha queima a ponta do dedo? Queima porque quando a pessoa fuma até o final, né? Que aproveitar tudo. Tudo, começa a queimar a ponta do dedo e ficar amarelado. É importante isso, por quê? Porque o usuário de crack também queima a ponta do dedo, mas fica preto. Porque ele queima com o fogo do isqueiro. Já o usuário de maconha não, fica amarelado a ponta do dedo. Porque queima no coisa. A mesma situação acontece com quem fuma paieiro. Né? A pessoa que fuma paieiro também fica com os dedos, a ponta dos dedos amarelada. Né? Uma fome exagerada, que sem limite, né? Que é a larica, né? Então você percebe nisso daí. Né? O usuário inicial, como eu disse, a pessoa que faz 20 anos que usa, não tem mais isso. Não, sim. A pergunta é inicial mesmo. Inicial. Aquele que está fazendo o uso de cocaína, é um estimulante, então ele fica com a pupila dilatada, fica agitado, falando mais que a boca, não consegue dormir, né? A cocaína tem um efeito que ela fecha a nossa traqueia, ela fecha aqui a nossa garganta e a pessoa não consegue comer. Não consegue comer. Então, se ela tá um usuário inicial, ela usa, você oferece comida, ela não consegue comer, mesmo que seja uma coisa que ela goste, não desce. Depois que passar o efeito, ela vai comer. Né? Já o usuário, já há um tempo, ele come normal, bebe normal, né? E tem pessoas que usam substâncias, uma para rebater o efeito da outra. Pra dar aquela disfarçada, você fala? Por exemplo. Vixe, aí já é o... o cara já tá profissional. Cara, não é muito comum. É muito comum, né? Porque é uma droga que chama outra. Por exemplo, eu falei pra vocês que o álcool é depressor, certo? Sim. E a cocaína é estimulante. Então, o cara bebe e cheira. Aí, o que acontece? Um equilibra o outro? Um equilibra o outro. A hora que o álcool tá deixando o cara meio bêbado, ele cheira, ele fica instigado. Aí ele vai e bebe de novo. Já volta, já fica alerta novamente. Aí ele vai bebendo de novo, vai diminuindo aquele alerta, ele já não fica tão aparente que ele fez o uso. E assim vai, um controlando o efeito do outro. Mas não sobrecarrega o organismo? Com certeza. Uma hora ele vai empacotar. Tem cara que sofre acidente, que nem lembra o que aconteceu, cara. Nem lembra. Nossa. Nem lembra, entendeu? Que loucura, cara. Bom, isso aí já fica de alerta até. Pai, mãe que tá vendo o filho lá dentro de casa, né? Às vezes com esses outras coisas sintomas. Começam a acontecer mesmo também, assim, por exemplo, o adolescente começa a se isolar, não participa mais das atividades com o pai, com a mãe, começa a se tornar mais agressivo, você começa a perder o contato com o círculo de amizade, não sai mais com quem sai. Né? Começa a ter horários mais disfuncionais, começa a ter uma vida disfuncional. As amizades até é meio complicado, assim, porque às vezes aquele amiguinho que você acha que nunca... aquele menino é um santo, aquele é o mais capeta da turma dele. É aquele lá. Então toma cuidado com as amizades, mas se preocupe com todos. E tem muita coisa que acontece, por exemplo, que às vezes o pai e a mãe falam... Isso é culpa da influência do mau amigo, mas mal sabe ela que o mau amigo é o filho dela. É o filho dela. O filho dela que tá levando os bons amigos. É um capiroto, menino. Cara, não, mas é verdade. Isso é loucura. Eu vejo, porque assim, quando eu era menino, tinha os colegas nossos que aprontava mesmo, até nas aulas de educação física, ia usar no meio da aula. Se ele estiver vendo, ele sabe que é ele. Não vou dar nome aqui. Mas tinha aqueles que eram assim, os quietinhos, cara. Aqueles caras que, assim, que você olhava assim, eram os melhores caras, os alunos da sala. E também estavam. Rapaz, quando não tava, vendia ainda pros outros. Então, é assim, esse negócio de amizade é complicado. Amizade leva seu filho? Leva. Mas dê uma olhada no seu filho também, porque... Olha o comportamento dele, porque... A tendência é a pessoa ter mais uma personalidade, né? Ele se comportar de uma maneira dentro de casa e na rua com os amigos de uma maneira completamente diferente. Mas, gente, isso eu falo do usuário. O usuário, ele parece até uma dupla personalidade. Quando ele quer usar ou ele tá precisando do dinheiro, ele inventa umas histórias. Cara, o cara vira um artista. Qualquer um acredita nele. Não, ele chora... Né, ele fica até com febre se precisar,
naquele momento, ele tem ataque cardíaco. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito, cara. O cara realmente, a manipulação é muito grande, né? Que coisa, né? E mentira e manipulação, né? Promete 1 milhão de coisas. Mas, na verdade, não cumpre nada depois. Cara, tem cara que usa da própria honestidade pra manipular. O cara não precisa mentir pra manipular. Ele chega em você e fala, ó, eu podia falar que eu tava com fome, eu posso falar que eu vou querer comer, mas eu não quero te enrolar. Você é um cara sério, então eu vou jogar a real. Tô querendo beber. Me arrumou uma moeda. O cara pensou, nossa, esse cara pelo menos ele foi honesto comigo, né? Eu vou dar só porque você foi honesto. Já aconteceu muito. Já aconteceu muito isso comigo já. O cara chega em mim, às vezes, no meio da rua e fala, viu, ó, eu não vou mentir pra você, não. Eu bebo e Você não tem uma moeda pra me arrumar? Eu, não. Não. Com toda a honestidade do mundo, não dou. Também se não aprender, não se acabar. Comigo sempre vem aquele falar assim, rapaz, eu tenho minha família, eu vim de longe, e aí a minha filha tá precisando de leite. Você já viu desse? Você tem... Cara, é a mesma história, mano. Muda o disco, velho. Você tem R$3,57. É sempre assim. É um valor bem quebrado. Que assim, é pra completar a passagem. Não, porque você nunca vai ter. Você vai ter que dar 5, vai ter que dar 10. Exatamente. É sempre desse jeito. A gente tinha aqui uma relação de perguntas aqui, que o Wesley foi fazendo. Já foi quase esgotando. Tem a última aqui. E tinha algumas delas também que a gente ainda não tinha feito, mas que a gente já foi falando, né? Eu acho que a gente já falou de tudo. Essa última aqui não. Que inclusive eu posso fazer agora. Então pode ser, porque eu vi que tinha uma que você tinha pulado aqui e era uma que eu queria fazer. Dá uma olhada enquanto eu faço. Mas vou perguntar faz a última aí que eu dou uma olhada. É o seguinte, o cara usuário, certo? Usuário, dependente, já faz um tempo e tal. Aí ele vê o nosso podcast, assim. Aí ele fala assim, cara, vou mudar de vida. Ele consegue fazer isso sozinho? Ou você fala assim, a chance dele conseguir é tão mínima que não compensa, é melhor ele procurar ajuda mesmo. Como funciona? Você já viu alguém que se recuperou sozinho? Cara, não é impossível, mas a gente, olhando para o tipo de doença que a dependência né, sendo uma doença de ordem psicológica e psiquiátrica, se percebe que a própria pessoa está sendo influenciada. Ou seja, né, você entende o seguinte, se você está com um problema, você tem, por exemplo, um computador, né, aquele computador está com vírus, certo? Chega um determinado momento, você tem que mandar ele para manutenção. Certo. Correto? Para dar manutenção naquele computador, vai se precisar de ferramentas externas, não vai? Sim. Vai. Vai. Uma chave, às vezes. Ou você vai precisar de tirar o HD para formatar, vai ter alguma coisa. Porque por ele mesmo ele já está inteiro corrompido. Ele não consegue mais se corrigir, certo? Uhum. E a dependência não é muito diferente, ela corrompe completamente a pessoa. Então a visão dela da realidade, do mundo, fica corrompida. Então ela tentar ela mesma se diagnosticar, mudar seu comportamento, mudar a maneira de ver, mudar as amizades, acaba sendo que ela vê as coisas de uma maneira corrompida. Às vezes aquilo que ela acha que está certo, ela continua fazendo errado. Por isso que ela precisa de ajuda, né? A maior parte dos profissionais, dos grupos de autoajuda, né, das clínicas, indicam o quê? A pessoa nunca tentar sozinha. Sempre procurar uma ajuda para conseguir ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo com ela. Às vezes ela acha e fala, não, o meu problema tá porque eu vou no bar. Se eu parar de ir no bar, eu paro de beber e de usar. Aí ela consegue uma semana, 10 dias, aí começa a vir aquele e fala, bom, meu problema é a droga. Certo? A bebida nunca foi problema pra mim. O problema é que eu bebo no bar e dá vontade de usar. Ele começa a comprar bebida e levar pra casa. Porque o problema era o bar, não a bebida. O bar. Certo? Até que um dia, ele bebe um pouquinho a mais, aí ele tá passando na rua, o cara do bar grita. Ele fala, bom, eu vou parar só 5 minutinhos. Olha que ele vai parou à noite. Entendi. Aí no outro dia ele volta de novo. Falou, nossa, olha, fiquei 15 dias bem, cara. Não fui no bar. O problema mesmo é o bar mesmo, cara. Não posso ir mais, entendeu? Então, existem 3 ferramentas de defesa que acontecem com o dependente químico, que independente da vontade dele, que é a negação, que é negar que tem um problema, negar que o problema é tão grave, negar que aquilo está fazendo mal para ele, que é uma coisa consciente. A negação é consciente, certo? E aí você fala para mim, Will, isso é água? Eu falo, não. Mas, cara, é água? Não é. Entendeu? Então, lá no fundo eu sei que é, mas eu não quero dar o braço a torcer, eu vou falar que não é, certo? Um pouco orgulho, né? Isso. Agora, a segunda parte já se chama racionalização.
Isso acontece inconscientemente. Ou seja, a pessoa não tem consciência de que ela está fazendo isso. E continua protegendo o seu uso. Então eu vou te dar um exemplo. É um exemplo muito clássico que eu uso, né? Que é assim, olha, a pessoa que bebe, por exemplo, de final de semana, né? E ela começa a fazer o uso mais constante do álcool. Ela sai do serviço dela, uma sexta-feira, aquele calor, 5 horas da tarde, pegou um vale, um pagamento e fala, poxa, eu vou passar do bar, tomar um. Para lá e começa a beber, usa, chega em casa de madrugada, acorda no outro dia com a mulher brigando, ruim, de ressaca, fala, poxa, cara, dei na bola, viu? Da próxima vez eu vou comer alguma coisa antes de beber porque me fez mal, cheguei de estômago vazio, tava com fome, tal. Ele nega que ele tem um problema, né? E ao mesmo tempo racionaliza já um pouco, certo? Tenta jogar para outro lugar. Outro lugar, certo. A culpa foi por quê? Porque ele não comeu nada. Não comeu, Mas o ápice da racionalização se dá na próxima vez que ele chega no bar e fala, ó, dá uma coxinha aí. Eu vou comer hoje para não ficar ruim. Ele come a coxinha e bebida e droga, certo? Acorda no outro dia vomitando, pior do que ele tá falando, nossa, cara, aquela coxinha acabou comigo. Desse jeito. Os 53 litros de que ele bebeu. Não fez nada. É a coxinha. Na próxima vez eu não vou comer fritura. Quer dizer, racionalização, cara. Ele vai convencer o cara que foi beber. Não foi. O vínculo de confiança tá tão forte com aquela bebida, com aquele álcool, com a droga, né? Que ele não consegue acreditar que aquilo faça mal. Caramba. E o terceiro passo? O terceiro passo se chama projeção, né? Aí o cara vira pra mulher, a mulher pega e fala, ó, o negócio é o seguinte, próximo final de semana, então eu venho direto pra casa. Não vou nem no bar. Vou nem no bar. 5 horas da tarde, ele sai do serviço, 5h10, ele tá dentro de casa. Chega dentro de casa, vai direto pra cozinha, começa a bater panela, né? Fala, poxa, não tem nada pra comer nessa casa, eu com fome, trabalhei o dia inteiro, eu vou lá no bar comer uma coxinha, mas a culpa é sua, viu? Se tivesse comida, não precisava ir no bar. Isso chama projeção, ou seja, eu jogo o meu problema no outro. Eu tô errando, mas a culpa é sua. Eu tô fazendo isso porque a culpa é sua. É fácil, né? É fácil botar a culpa no outro. Então... Aí, além de tudo, é uma safadeza também. Então, né? Se você não tem ninguém do seu lado para te abrir o olho disso daí, você continua errando. Continua negando, racionalizando, projetando, às vezes sem mesmo perceber. Qual que é o caminho, então? Eu tô com um problema, passei tudo isso, tô lascado, o que eu faço? Cara, hoje em dia existem vários caminhos para recuperação, né? Existem profissionais que fazem acompanhamento para terapia, eu faço acompanhamento para terapia, né? Para dependência química. Existe o CAPS na nossa cidade, né? Que é um órgão que trata a dependência química. A gente tem o núcleo psicossocial, a gente tem a própria Beth Shalom que faz o tratamento já mais recluso, para o pessoal que precisa ficar na comunidade. A gente tem o grupo de apoio para a pessoa que não quer se internar, quer tentar parar, não quer parar com a rotina dela. Tudo vai depender do grau que está a dependência dela, né? Tem pessoas que começam a usar uma vez por semana, ela assusta, fala, poxa, já tô lascado. Eu tô gastando dinheiro que eu não podia, minha mulher ficou sabendo, eu tô com um problema. Às vezes ela não carece de uma internação, mas de um apoio. Às vezes um profissional, ela já para. Agora o cara, não, eu tô fumando crack direto, tô morando na rua. Eu vou lá no consultório, você me atende? Cara, atendo só pra falar pra você se internar. Né? Porque não tem jeito, cara, não tem jeito, entendeu? Tem situação que é só internação. Só internação. É só tirando o cara do convívio mesmo, limpando ele. Assim, porque senão não consegue. Não consegue, né? Não consegue, não existe milagre, né? O tratamento que é feito na Beth Shalom é um tratamento de desintoxicação, é isso? É uma desintoxicação e reabilitação. Certo? Aí tem que aprender a viver de novo, né? Isso. A desintoxicação acontece naturalmente. Não existe remédio que vai desintoxicar. Sim. É só ele parar de usar que o corpo naturalmente vai eliminando a substância que está no organismo, né? Agora, já a reabilitação é mudar os comportamentos. É mudar a maneira dele de ver a vida. Então a gente pega princípios como honestidade, boa vontade, mente aberta, que é muito importante, porque, por exemplo, não adianta você ter uma pessoa para te aconselhar se você não escuta o conselho dela. Você tem que ter a mente aberta para ouvir, né? Então, a gente vai pregando isso daí no dia a dia com ela, né? Vai trabalhando esses princípios, trabalha a prevenção de recaída, trabalha 12 Passos, que é um programa muito disseminado, muito bom, né? Trabalha a espiritualidade, pegando princípios, como nos casos, princípios cristãos, para trabalhar com a pessoa, trabalha a questão de família, tudo isso para auxiliar ela a retornar à sociedade, se reintegrar, sem ter que fazer uso de substância, né? A gente diz dentro do nosso tratamento que
O objetivo da comunidade terapêutica não é fazer a pessoa parar de usar droga. É fazer a pessoa mudar de vida. A partir do momento que ela muda, ela percebe que ela não precisa de droga para ser feliz. Certo? Porque se for só parar de usar droga, dá 2, 3 dias, ele não usa. Faz anos que usa droga todo dia. Tá lá uma semana e fala, não, tô curado, cara. Parei. Eu usava a droga 10 anos, todo dia. Agora, faz 7 dias que eu não uso, não preciso mais. Aí onde ela se ilude, né? Porque quando, na verdade, usar a droga ali, na verdade, sim, é mais uma fuga da realidade do que uma necessidade em si, né? Isso. A necessidade vem depois com o tempo. E aí a pessoa começa a usar em um determinado momento que ela não sabe mais porque ela tá usando, ela só não consegue parar. Isso. Tem muitos casos que a pessoa nem sente mais prazer. É só sofrimento. Ela usa a droga como meio de anestesiar a dor que ela tá sentindo, porque você vê sua vida desmoronando, sua família ruindo, você vê você se deteriorando fisicamente, dói. Então você usa a droga simplesmente para não ter que viver naquela realidade. E você falou daquele processo que o cara justifica, como que é? Que o cara ele acaba racionalizando. Eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, que já me falaram do remédio. Mas e o remédio tarja preta, por exemplo? Ele é uma droga também. E ele causa tantos efeitos quanto não sei o quê. Só que o que a pessoa às vezes não para pensar é que o remédio ele tá ali para trazer ela de volta para a realidade, né? E a droga ela faz o caminho inverso e ainda te deixa com uma série de consequências, né? As pessoas confundem muito porque no Brasil, infelizmente, é cultural a pessoa se automedicar. Sim. Ela já é o médico dela, o enfermeiro dela, ela já dá o diagnóstico, vai na farmácia e compra o remédio, certo? Sem contar as vizinhas, né? As vizinhas, eu tenho um remedinho aqui bom que o doutor me deu, né? Toma que você vai dormir bem. Pra mim foi uma beleza, tome. Então, isso atrapalha muito. Realmente, o remédio tarja preta, por exemplo, é um remédio que é muito funcional desde que acompanhado por um profissional, desde que um médico receitou, tenha um motivo para aquela medicação, certo? Ela vai fazer bem para aquela pessoa. Mas não significa que o remédio que fez bem para você vai fazer bem para o outro. Ele precisa passar por uma consulta, precisa de uma avaliação médica. Saber a dose correta. Isso, saber qual realmente é o problema que está acontecendo para ser medicado. Não é simples assim, né? E aí sim o remédio tem uma função adequada. E lógico, tomar a quantidade certa. Tem pessoa que ela está orientada a tomar um comprimido por dia, ela toma 4. Né? Porque ela não quer perder o efeito do remédio. Né? Aí sim o remédio está agindo como uma droga para ela. Não como um medicamento, né? Uhum. Né? Tem aquela fase famosa que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Entendi. E como que uma família estruturada, uma família correta, pode agir no quesito da prevenção para os seus entes queridos, para sua família? Assim, como que a gente previne? Olha, a partir do momento que a gente sabe que a droga está em todo quanto é lugar, que você não vai conseguir esconder isso do seu filho e privar ele dele, é melhor você já fazer o trabalho de prevenção desde cedo. Desde cedo. Não mostrando para ele o que é droga, não ensinando a usar, né? Mas sim falando, né, mais abertamente sobre a questão de pessoas que usam, né? Sobre o ambiente que ele se relaciona, sobre as amizades. Procurando apoio profissional, se tiver dificuldade, vai explicar. Hoje a gente vê tanta coisa no YouTube, cara. Você vê criança que com 3, 4 anos cata o celular ali, já coloca no YouTube, coloca o vídeo que ela quer. O meu menino com 4 anos, esses dias ele virou pra mim, pai, eu vou ali fora que eu vou falar com o Google, viu? Porque ele não sabe digitar, ele não é alfabetizado ainda, né? Tá começando a aprender. Mas ele aprendeu onde que é o microfone pra ele pedir as coisas. Então ele vai lá, abre o YouTube, aperta o microfone e pede o desenho que ele quer. E o YouTube já baixa. Já indica. Já indica, entendeu? Então a criança já tem acesso a muita coisa que às vezes a gente nem sabe. Hoje em dia tá muito fácil, né, cara? Muita coisa. Então, provavelmente ela já tá tendo contato, não às vezes direto com a substância, mas já viu no YouTube, ou já viu em alguma televisão. Já conhece, né? Conhece. Então, falar mais abertamente sobre isso daí, né? Às vezes procurar ajuda profissional, procurar ajuda de um grupo, né? Levar a criança a conhecer. Uma base também de valores dentro da família ajuda muito. Hoje a gente vê a família
se distanciando muito, né? O próprio correria do dia a dia faz com a família se distancie, né? A gente não almoça mais junto, não janta mais junto, né? Chega em casa, é cada um pro seu quarto, com a sua televisão, ou com o seu celular, ou com o seu notebook, cada um vivendo o seu mundo, né? Então ter momentos de união familiar possibilita que o pai e a mãe viva no mundo da criança ainda, saiba o que ela está vivendo, o que ela está vendo, o que está acontecendo, para que eles consigam direcionar um pouco o aprendizado dela, né? Senão aquele negócio, deixa a televisão cuidar, deixa o celular cuidar, você não sabe o que ela está vivendo. Cada um vai fazer uma coisa que quiser com a cabeça dele depois, né? Achou aquela pergunta lá? Que era essa última aí. Era essa última aí que eu lembrei do negócio do remédio. Ah, tá. É verdade. Isso aí, tem algum assunto aí que você quer falar? Cara, eu acho que assim, a gente vê atualmente, por essa questão da pandemia, né, muitas pessoas usando muito primordialmente o álcool como um meio de fugir da realidade, como a gente estava falando no começo, né? Então é saber que não é somente essa o meio de você conseguir melhorar o seu humor, melhorar a sua qualidade de vida, né? A gente tem meios, né, que podem possibilitar você a viver bem, né? A não sofrer com depressão, com transtorno de humor, com síndrome do pânico, né? Saber que esse tipo de recurso não pode ser opção. Que a partir do momento que isso começar a ser opção na sua vida, você pode perder o controle da situação, né? E a tendência é piorar muito mais, se agravar muito mais. E acabar se tornando uma comorbidade, né? Que a pessoa começa a ter depressão e se torna um dependente químico, com duas doenças, né? Uhum. Então, a ideia qual que é? Sabendo hoje em dia que temos a tendência a desenvolver problemas psicológicos devido à pandemia também, é importante procurar apoio profissional, né? A gente vive uma cultura muito de remediar o problema, né? Hoje, por exemplo, tô bem, tô me sentindo bem e tal. Acho que eu vou marcar um cardiologista. Mas por que eu tô me sentindo bem? Justamente por isso. Exato, né? Porque agora eu não tô com pressa. Vai marcar para daqui 2 meses. Ótimo. Tô tranquilo. Vou passar numa consulta tranquilo. Se marcar exame para daqui 3, 4 meses também. Faço lá dentro de 1 ano os procedimentos de exame que eu tenho para fazer. Tudo tranquilo, tudo beleza, ótimo. Daqui uns 5 anos eu faço de novo. Mas a nossa cultura qual que é? Espera a coisa pegar. Tô com dor no peito, tô infartando, preciso do médico agora. Não, o médico é para daqui 2 meses. Aí já foi. Já foi. Então, é procurar uma ajuda, o quê? Quando eu não tô sentindo problema. Não a hora que o problema chega. A hora que o problema chega, eu vou ter atendimento? Vou. Mas às vezes já se agravou. Já se agravou. Já tá num nível já que... já tá. E é importante a gente falar também que nós não estamos condenando aqui toda e qualquer pessoa que tá ali tomando a cervejinha dela, que tá fazendo... O que nós estamos dizendo aqui é que existem pessoas que em certas situações, em contato com certas substâncias, ela não vai conseguir sair disso mais. É uma roleta russa, né, cara? Você nunca sabe se aquilo ali vai te atingir ou não, né? Não tem um teste para você fazer e falar, poxa, eu posso usar droga tranquilo que eu nunca vou me tornar um dependente, né? Nas drogas, eu tô nem aí que vão falar de mim. Eu já falo, já não use. Porque é terrível. A bebida, você tem ali o hábito de... Tem muita gente que às vezes toma um vinho em casa, toma né? Não estamos aqui condenando, mas se você... Porque a pessoa sabe que aquilo vai fazer, né? Procura ajuda. O álcool, por ele ser legalmente permitido, né? Sim. Eu acredito que ele é uma coisa assim, que ele começa a se tornar um problema na vida da pessoa quando ele começa a atrapalhar o seu convívio. Por exemplo, começa a ter briga no relacionamento, começa a atrapalhar seus horários, começa a atrapalhar sua vida financeira, começa a atrapalhar a educação dos seus filhos, né? Então são coisas que você percebe, poxa, o álcool tá me fazendo mal. Mesmo que a pessoa beba só de final de semana. Se já tá atrapalhando... Se todo final de semana ele briga com a esposa, se todo final de semana ele perde horário, se todo final de semana não sei o quê, tá atrapalhando. Se já tá atrapalhando é porque ele já não tá conseguindo lidar com aquilo direito, né? Tá fazendo mal. São sintomas que vai mostrando para ele que aquela substância tá fazendo mal para ele. Sim. Correto? A gente costuma dizer que, por ser uma substância química, como, por exemplo, o cigarro, que também é permitido fumar, a ideia qual que é? Você não sabe
como que aquilo vai agir no seu organismo, né? Então, se recomenda, por exemplo, que a pessoa não fume também, não fume cigarro. Por quê? Porque você pode se tornar um dependente, né? E depois fica difícil parar. Sem contar as inúmeras consequências que ele que traz. tem para o organismo, né? Então, o álcool, né, em baixa quantidade, não faz mal, não é maléfico, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, o vinho faz bem para o coração, tal, alguma coisa assim. Mas o difícil é você saber se a pessoa vai conseguir permanecer com pouca quantidade ou não. Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que tá o negócio. E é melhor que você não teste. Se a pessoa vai conseguir ter o controle. Se você tem a opção de não beber, de não usar, cara, ótimo, bacana, né? Fica assim, né? Fica assim porque você vai economizar. Hoje em dia não tem nada barato, né? Nada barato. Pelo amor de Deus. Não existe nada barato. É caro, cara. É caro. Imagino. Então, desde o álcool, o cigarro, é tudo caro, né? Então, você vai economizar, né? Você vai cuidar melhor da sua saúde, né? E você vai evitar problemas futuros, né? Vai evitar. Muito bem. Show de bola. William, muito obrigado. Oi. Quer dar uma palavra aí de despedida pro pessoal? Eu queria assim, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: às vezes a gente vê o dependente químico como aquela pessoa que está na sarjeta, certo? O que é um dependente químico? Aquele cara que está lá no centro, lá pedindo moeda, que é o que a gente falou agora, né? Aquele é o dependente químico. O cara que está dentro de casa usando controladamente, na visão dele, né? Ele é um usuário, né? Ou nem se vê como um usuário, né? Então, como eu disse, né? Nem todo usuário vai se tornar um dependente, mas todo dependente um dia foi usuário. Então, se você está nessa fase que está usando pouco, que está vendo seus amigos utilizarem, que está começando a usar, se atente para não se tornar um dependente. Para não se tornar. Qual a melhor maneira? Parando. Qual a melhor maneira disso? É parando. Hoje, não é como a gente acabou de falar, né? Nas redes sociais, várias pessoas falando abertamente que usam. Hoje não é mais incomum você ver pessoas falando que usam. Então não precisa sentir preconceito de procurar ajuda. Procurar ajuda da família, procurar ajuda dos filhos, do pai, a mãe, né? Para conseguir parar com isso daí. Não deixe se agravar a situação para você procurar ajuda. Não faça a sua recuperação em cima de percas, em cima de sofrimento, né? Coloque você seu limite, né? A gente costuma dizer que as pessoas precisam chegar no fundo de poço para procurar ajuda, certo? Mas esse fundo de poço, ele não é igual para todo mundo. A pessoa que determina ele. Às vezes só de você perder um relacionamento, ou perder um trabalho, ou perder a confiança da família, você já coloca, não, chega, para mim chega. Às vezes perdeu um dia, valoriza o trabalho, perdi um dia de trabalho, fala, não, chega, para mim chega, eu preciso procurar uma ajuda. E tem aqueles não, que tem que perder muitas coisas para determinar que dele é o fundo de poço. Então faça você o seu fundo de poço, coloque lá um limite, né? Um basta, porque se você continuar utilizando, né, a dependência química, ela é caracterizada como uma doença do ainda. Pode ser que ainda você não está se prejudicando, mas pode chegar lá. Pode chegar lá. Muito bem. Lembrando então, só dos nossos patrocinadores, a Colégio Batista, se você tem o seu filho e quer cuidar da educação dele, eles têm 3 instituições aqui na cidade, né? O SEB Baby, o SEB e o Colégio Batista. Tem ali dos 4 meses de vida ali da criança, de idade até o 3º médio, tá? Com professores qualificados para ajudar e ensinar seu filho e garantir aí um bom futuro para ele, tá bom? Colégio Batista, se você quer entrar em contato com eles, link está aqui na descrição ou aponta o celular para o QR Code que está na tela. Uma escola que educa com princípios e está preparada agora para essa volta às aulas, né? Não sei se as aulas já voltaram nessa sexta agora, né, na data dessa entrevista, mas eles estão preparados com todo o distanciamento, tá tudo certinho lá. Se você quer conhecer um pouquinho mais da estrutura deles, dá uma olhada aqui no link da descrição que tá lá também, tá bom? É isso aí. Se você, empresário, quiser ajudar a gente aqui no nosso podcast, você pode estar patrocinando o nosso programa. Vai ter link aqui na descrição. Você pode entrar no nosso site, que é www.brabospodcast.com.br/anuncie. Ali você vai ficar sabendo de tudo. Tem um botão, você clica e você fala com a gente. Aproveita que a gente tá facinho. Tá bom o negócio aqui, né?
Do mais, acho que era isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Este foi mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. Eu sou o Wesley Lourenço. E até a próxima. Tchau. Falou.